E vamos conseguir vencer, porque nós estamos em Cristo. Nós temos a ajuda do Espírito Santo que está conosco. Então nós vamos vencer. O pecado não vai nos derrotar mais. Nunca mais vai nos vencer. Por quê? Nós estamos em Cristo. Estamos lendo a Bíblia, estamos orando, estamos fazendo a obra de Deus, estamos jejuando. Então, nós estamos ocupados com Deus. Estamos em Cristo. Nós somos fortes espiritualmente. Aquele que é batizado do Espírito Santo, ora em línguas todo dia para se fortificar mais, para ser mais edificado, mais fortalecido. Então nós temos que estar lutando todo o tempo. Nós temos que ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, e nós vamos crescendo cada dia mais, vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Vamos imitar Jesus. Então é uma luta que nós temos que travar. Então essa luta chama-se santificação. Santificação é o quê? Separação para Deus. Nós vamos nos aproximando de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se afasta do pecado. Mais a gente consegue vencer o pecado. Tópico 3, para se apropriar dos benefícios da salvação. Como a salvação pode ser negligenciada, como está em Hebreus 2:3, devemos nos esforçarmos para conhecermos e nos apropriarmos de todos os seus benefícios, dentre os quais destacamos o livramento da condenação do inferno, a libertação do poder do pecado e do poder das trevas, como está em Colossenses 1:13, o experimentar da redenção em Cristo, como está em 1 Epístola de Pedro 1:18-19, a vida segundo o Espírito, como está em Romanos 8:1, o novo nascimento, João 3:5, e a participação da manifestação de Cristo em glória, como está em Colossenses 3:4. Então olha só, então, a vida cristã é uma vida de luta para você conquistar o que é seu de direito por ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Então nós vamos o quê? Tomar posse, nos apropriar do que é nosso. Existem milhões de bênçãos preparadas para nós. Agora nós temos que pegar. Temos que nos esforçar para que isso seja implantado em nós. Então a luta é constante. Se o crente não lutar contra o pecado, ele não vai conseguir que essas bênçãos sejam apropriadas em seu ser. Então essas bênçãos não serão implantadas enquanto o pecado estiver presente e estiver vencendo. A salvação pode ser negligenciada. Pode ser perdida a salvação, se o crente não se esforçar, não lutar contra o pecado. Então é nessa luta que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Nós vamos crescendo cada dia mais. Vamos nos apropriando de coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Olha aí, nós vamos nos batizar nas águas, né? O batismo do Espírito Santo, os dons espirituais. Aí, ó, o fruto do Espírito com as suas 9 qualidades, né? Vão sendo plantadas no crente. Então, é muita coisa. E existem muitas bênçãos. E Deus quer nos usar para fazermos uma grandiosa obra para Deus. Então seja instrumento de Deus. Se coloque à disposição de Deus para fazer a obra dele. Na parte 3, nós temos aí a salvação prometida no Éden. Tópico 1, o pecado humano. Tópico 2, a transferência da culpa. Tópico 3, Satanás esmagado e o pecado vencido. Tópico 1, então, o pecado humano. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, a raça humana passou a expressar e a vivenciar a maldade. Como está em Gênesis 3, 6 e 7, né? Confere com Gênesis 4, 8 a 26. Enquanto vivia o período da inocência, o primeiro casal relacionava-se plenamente entre si e com Deus, como está em Gênesis 2, 23 a 25. Mas, a partir do advento do pecado, o casal passaria a enfrentar conflitos entre si e com o Criador, passando a encobrir a maldade do seu coração. A obra de Cristo, porém, realizada no Calvário, não nos permite viver hipocritamente, mas em verdade e sinceridade. Em Jesus, a maldade do coração é substituída pela capacidade de amar, realizar boas obras, pela fé, manifestar a bondade de Deus e cuidar do próximo. Esses atos são consequências da salvação. Efésios 2:10. Então veja bem, Adão e Eva, antes de entrar o pecado no mundo, eles combinavam muito bem. Todo dia Deus vinha visitá-los, conversava com eles. Havia comunhão entre eles, Adão e Eva, e havia comunhão deles com Deus. Mas a partir do momento que entrou o pecado, olha só, um ficou jogando culpa no outro, né?
Já houve uma divisão aí. Seus filhos, já teve um assassinato ali. Caim matou Abel. Perderam a comunhão com Deus. Não conversavam todo dia mais com Deus. Então a vida foi transformada. O pecado muda tudo. O pecado arrasa com o ser humano. Agora devemos saber que quando nós estamos em Cristo, nós nascemos de novo. Essa vida velha não pode mais existir. Então nós vamos viver agora uma vida de restauração, de comunhão com Deus. Então a vida entre nós, né? Casal, a família, né? Nosso relacionamento com o mundo vai mudar, vai melhorar. Não quer dizer que você vai agora tolerar o pecado, que você vai concordar com o pecado, que você vai apoiar o pecado, nada disso. Significa que você agora vai viver em paz com Deus e em paz com todos que querem viver com Deus. É evidente que nós não vamos viver em paz com todos, porque existem aqueles que não querem viver em paz com Deus, que querem continuar na prática do pecado. Então eles vão nos odiar, mas nós devemos amar a eles, vamos orar por eles, né? Vamos interceder por eles, vamos fazer todo o possível para eles conhecerem a verdade, para eles serem libertos. Então antes, as pessoas podem até fazer algumas obras boas com a intenção de serem salvos, e isso é pecado. Ninguém pode comprar a salvação. Então são obras mortas, na verdade. Tudo que foi feito para conseguir a salvação é obra morta. E é considerado pecado, porque a pessoa queria fazer alguma coisa para ser salvo. E a salvação não é pelo que você faz, é pela graça de Deus. É Jesus morrendo por nós na cruz. Lembre-se disso. Deus já fez tudo que era preciso fazer para nós sermos salvos. Nós não temos que fazer nada para ser salvo. Ele já fez tudo. Nós só acreditamos nisso. Então, nós agora vamos fazer obras boas? Vamos. Não é porque agora aceitei a Jesus que eu não vou fazer mais, não vou ajudar mais ninguém. Não. Agora nós vamos fazer como resultado da nossa vida cristã agora, da presença de Deus em nós. O Espírito Santo, ele derrama o amor de Deus em nossos corações. Nós vamos ajudar as pessoas, vamos fazer boas obras agora porque somos salvos, porque somos filhos de Deus. Não é para ser salvo. Tópico 2, a transferência da culpa. Após pecarem contra Deus e serem questionados pelo Criador, Adão e Eva deram respostas que mostraram a incapacidade deles em resolver o problema do pecado, pois ambos transferiram suas culpas para terceiros. Gênesis 3, 12 e 13. Nesse contexto, Deus havia providenciado uma solução que foi o encontro do drama do casal, cobrir a sua nudez com a pele do animal. Gênesis 3, 21. Naquele instante, o Criador transferiu a culpa pelo pecado dos nossos primeiros pais para um animal inocente, cujo ato simbolizava o sacrifício perfeito de Cristo para salvar a raça humana, cobrindo a nudez do pecado do homem. Hebreus 9, 22b. Então veja que após o pecado entrar, o homem ficou perdido, sem a comunhão com Deus, e ele procurou se esconder de Deus, descobriu que estava nu. Tudo isso é o quê? A incapacidade do homem de vencer o pecado. A incapacidade do homem de reconhecer que havia pecado, pedir perdão a Deus e acreditar no perdão de Deus. Veja só. Aí eles fizeram o quê? Tentaram se esconder de Deus como se isso fosse possível. E tentaram se cobrir. Usaram folhas de árvores. Então olha só. Eles tentaram se esconder de Deus, o que é impossível. Tentaram cobrir a nudez com folha, o que é impossível também. Que a folha ia secar. Tem um jeito, mas ia quebrar, acabou. Então eles começaram a fazer coisas que não adiantava. Eles não eram suficientemente capazes de cobrir o que eles tinham feito, de consertar o que eles tinham feito. Deveriam ter confiado em Deus para Deus fazer. Então o que Deus faz? Deus vem conversar com o homem, tentar restaurar aquela amizade, mas não existe ali o arrependimento. Adão não pede perdão, Eva não pede perdão. Fica arranjando desculpa pelo pecado. E Deus vem também, mata animais, tira a pele e dá para eles se cobrirem. Então Deus é o único que é capaz de cobrir o pecado, de consertar o erro humano. Então nós precisamos pedir perdão a Deus
nos arrependermos, pedirmos a ajuda de Deus, confiarmos em Deus. E para sermos salvos, confiarmos totalmente em Jesus e no seu sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E todo dia nós vamos pedir perdão a Deus pelos nossos erros. A Bíblia diz, olha, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade. Então temos que confiar em Deus. Temos que pedir perdão e confiar que Ele está perdoando. Tópico 3, Satanás esmagado e o pecado vencido. Deus anunciou no Éden o que se denomina de proto-evangelho, isto é, a primeira vez na história em que é proclamado o projeto definitivo de Deus para a salvação do ser humano. O Altíssimo jamais abandonaria o ser humano à própria sorte. Embora Satanás tentasse eliminar o homem de vez, seu intento não passou de uma simples tentativa de morder o seu calcanhar, Gênesis 3,15. Mas por intermédio da salvação otorgada na cruz, Cristo esmagou a cabeça da serpente, provendo a solução definitiva para o estado caído do ser humano. A peçonha do pecado que Satanás tentou passar à humanidade foi aniquilada pela morte redentora de Cristo. O Criador prometeu salvação e deseja que todo ser humano seja salvo, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Apesar da condição de rebelado, de pecador e de inimigo de Deus. Deus, então, já tinha providenciado o plano. Satanás foi surpreendido. Deus não foi surpreendido porque o homem pecou. Deus já sabia disso. Deus conhece passado, presente e futuro. Então ele já providenciou, porque ele sabia que o homem ia pecar. Agora Satanás achou que tinha vencido o homem e que ia destruir toda a raça humana. Ele conseguiu implantar no homem o pecado, esse pecado passou de homem para homem, mas esse pecado não destruiu toda a raça humana, não condenou toda a raça humana. Só condenou aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus Cristo por eles. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, acreditando que Ele morreu, levou sobre os nossos pecados, doença, enfermidade, maldição, tudo que não prestava, Ele morreu por nós, ressuscitou, está vivo, à direita do Pai intercedendo por nós. Toda pessoa acreditou nisso, ele está salvo, ele vai lutar contra o pecado, e ele é vencedor, porque no arrebatamento Jesus vem nos buscar. E acabou, nunca mais pecado. Nunca mais. Então, o que Satanás fez tem conserto. Deus implantou o seu plano de redenção, de salvação. Todo aquele que se chega a Deus através de Jesus é salvo, é perdoado, é restaurado. Então, olha só, a salvação foi feita por todos os homens. Lá em 1 Timóteo, lá diz o que para nós? Capítulo 2. Diz lá, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Todos. Então o plano foi feito para que todos fossem salvos. O problema é que a grande maioria não quer a salvação, não quer Deus, não se aproxima de Deus. E também existem aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Então a primeira vez que o Evangelho foi anunciado, lá no Jardim do Éden, Deus ali já anuncia que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que venceria o pecado, que destruiria aquele plano maligno de destruição do ser humano, de conduzir o homem ao lago de fogo e enxofre. Então Deus tinha um plano, e Deus fez com que esse plano fosse executado, e todo aquele que se enquadra aí, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, confia a Ele a sua salvação, é salvo imediatamente. A partir daí vai lutar contra o pecado, e no dia do arrebatamento será arrebatado. Então existe solução. Deus providenciou a nossa salvação. Conclusão, ele diz, embora o homem tenha contrariado o plano divino, desprezando o grande cuidado de Deus dispensado a ele no Éden, o Criador imediatamente lhe providenciou um substituto através da morte de um animal, apontando dessa forma para Cristo. Portanto, no Éden, Deus apresenta duplamente o Redentor, proferindo a promessa de redenção, Gênesis 3,15, e sacrificando o animal para vestir Adão e Eva, Gênesis 3,21. Então, quando Deus faz a promessa de redenção, dizendo que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e quando Deus providencia a veste para Adão, então ele está mostrando que existe um plano e que, por enquanto, o homem ainda não entende, mas o plano existe, é executado, e todo aquele, então, que aceita esse plano de Deus,
a todo aquele que se chega para Deus, confiando no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, então ele é salvo. Então existe solução para o pecado. E é só através de Jesus Cristo. A graça de Deus é Jesus Cristo morrendo por nós na cruz, ressuscitando, vencendo pelo poder de Deus, vencendo a morte, o pecado. Então a salvação já foi executada. Precisa das pessoas conhecerem como se apropriar dessa salvação e de suas bênçãos. E o que nós temos que fazer? Nós temos que transmitir isso para as pessoas. Elas precisam saber disso. Como é que a pessoa vai ser salva se ninguém vai falar para ela da salvação? Então precisamos pregar o Evangelho a toda a criatura. Devemos nos esforçar por isso. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, confiando então nesse plano de Deus, confiando nessa salvação que Jesus já executou, então você será salvo agora nesse momento. Então vamos orar agora, ore juntamente comigo. Pai querido, aqui estão essas vidas que estão se chegando a Ti, crendo no sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ó Pai querido, perdoa agora os seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida, dá a eles agora a certeza de salvação. Alegre-se, porque o Espírito Santo vem morar em você a partir de agora. Você é filho de Deus agora. Em nome de Jesus, toca, Senhor, nessas vidas, abençoa, cura, Senhor, toda enfermidade, toda doença, liberta de todo mal. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, entre em contato conosco. Está aí o e-mail, henriquelhas@hotmail.com, e o nosso telefone 99 é o DDD, aqui de Imperatriz Maranhão, onde eu moro, e o telefone é 991520454. Então entre em contato conosco, aí esse telefone também é o WhatsApp, então você entra em contato conosco e nós estaremos aí com você na sua igreja. Vamos mostrar agora para você a nossa agenda, para você não marcar a mesma data. Olha, a próxima agenda nossa é dia 30/9 e dia 1/10. Nós estaremos aí em Ananindeua, no Pará, aí Campo Maguari, lá do pastor presidente Ritter José Marques de Souza. Então esteja conosco aí, um belo trabalho de escola bíblica dominical. Esteja conosco e Deus vai falar com você. Depois, dia 7 e 8/10, estaremos em Barcarena, no Pará, na conferência de EBD. 13, 14 e 15/10 estaremos em Fortaleza, Ceará, lá no bairro Barra do Ceará. Depois, dias 3, 4 e 5/11, estaremos em Teresina, Piauí, no grande congresso de EBD. Dias 18 e 19/11, estaremos em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Dia 14/11, estaremos em Porto Franco, Maranhão. Depois não temos mais agenda. Mês 11, mês 12 não temos agenda ainda. Janeiro não temos agenda ainda. E 27/2/2018, estaremos em Tumbiara, Goiás, lá com o pastor José dos Santos. Então você entra em contato conosco e marque para nós estarmos aí com você. A paz do Senhor a todos.